Bem-vinda, bem-vindo ao BTC Journal, seu resumo de notícias de negócios comentadas e analisadas pela equipe da BTC. Meu nome é Gustavo Habib, sou instrutor de Soft Skills e Marketing pela BTC. E no episódio de hoje, dia 27 de agosto de 2020, falaremos sobre Magalu e nova aquisição, Nubank e seus resultados, compra da Wirecard pela PagSeguro aqui no Brasil, Ghost Kitchens do BK. Também vamos falar sobre iFood e a aquisição do Ecomanda e também shoppings buscando parceria para entrega de refeições. Além disso, mercado de educação, a gente vai comentar sobre os resultados da Cogna e da Arco Educação. E para finalizar, vamos analisar o prospecto do IPO da Palantir, empresa de dados nos Estados Unidos, que deve abrir capital, e também resultados da Lego e da Marisa. E para falar sobre todos esses assuntos, estou aqui com meus caríssimos colegas, Mayara Rocon, instrutora de Estratégia e Marketing da BTC. E aí, Má, tudo bem? Oi, Habib, tudo bem? Hoje é um dia especial que a gente já tem que apresentar muito bem, porque nessa semana os nossos alunos estão exercitando a apresentação pessoal e a gente está dando toques para eles melhorarem. Então a gente tem que apresentar tudo bonitinho, falando certinho, gesticulando, né? Aproveitem os nossos alunos, assistam a gente no YouTube para também pegar essas práticas. Mas vamos lá, Habib. Vamos lá, muito bom. Queria aproveitar, antes de apresentar também nosso outro convidado já garantido aqui no BTC Journal, a gente na semana que vem vai estrear, a gente falou sobre isso semana passada, nossa nova plataforma, a plataforma BTC, a gente vai falar sobre os conteúdos que estarão disponíveis na plataforma voltados para o pessoal que está entrando no mercado de trabalho e quer se preparar para as principais oportunidades. Então fiquem atentos, semana que vem, dia 4 de setembro, a data de estreia da nossa plataforma. Agora, continuando aqui, Renato Aracaki, instrutor de Finanças Corporativas, Valuation e Estratégia. Fala, Renato. Fala, pessoal. Fala, Mayara, Habib. Espero que todo mundo esteja muito bem, uma semana muito boa. Tem bastante notícia para a gente falar hoje. A gente tem algumas turmas abertas, então, de novo, General Business Program, que é o nosso curso principal de business, inscrições vão abrir rapidamente, já abriram, né, do primeiro round, mas os outros rounds vão ser abertos na próxima semana. Então, caso vocês queiram começar o ano de 2021 se desenvolvendo na área de business, entre no nosso site www.btcompany.com.br/gbp. Nosso curso de modelagem também, turmas abertas, né, que é o Excel Plus Business Program, mesmo site /EBP. E o nosso curso de mercado financeiro, General Finance Program, vai começar a segunda turma desse semestre. Então, corram que as inscrições estão fechando. General Finance Program, mesmo site /GFP. E vamos para cima aí e aproveitem também a nossa plataforma que a gente vai lançar semana que vem. Boa, vamos lá. Peço aí para você que está acompanhando a gente pelo YouTube ou pelo BTC Cast, através de alguma plataforma de podcast, para seguir também nosso Instagram, @instabtcompany. A gente está falando bastante sobre a plataforma lá no Instagram e também outros conteúdos exclusivos. Bom, vamos começar, pessoal, pela primeira notícia aqui do nosso BTC Journal dessa semana. A gente fala sobre uma empresa que a gente já falou na semana passada também, que é Magalu, Magazine Luiza. Eu trouxe aqui, pessoal, uma notícia do Neofeed para a gente comentar. O título é Magazine Luiza faz quarta aquisição em menos de um mês. A empresa anunciou a aquisição da Stock, startup de tecnologia voltada a pequenos e médios varejistas. Renato, como é que você vê essa nova aquisição da Magalu? Ela já está fazendo uma série de aquisições aí, e talvez tenha alguma estratégia por trás dessa. O que você tem visto aí? Beleza. Bom, a Magazine Luiza já está fazendo tanta aquisição que daqui a pouco a gente vai parar, né? Que nem a gente parou de falar lá sobre os processos de verticalização das empresas de saúde, né? Toda semana compra uma empresa, então a gente até fica cansado de falar. Magazine Luiza, ela vem fazendo aquisições, principalmente na parte de know-how, com empresas que tenham muito a ver com o tipo de empresa que a Magazine Luiza quer ser no futuro. Então, ela está adquirindo know-how, fazendo essas aquisições. Relembrando, todas as 3 aquisições e essa quarta, a HubSale, de venda de fabricante direto para o consumidor final ou, eventualmente, para uma plataforma B2B, Canaltech e Inloco, né, reforçando a parte de mídia.
Agora, eles fizeram a aquisição de uma empresa chamada Stock. O próprio nome diz, né? Mais ou menos o que eles fazem, mas eles fazem uma parte de sistema de gerenciamento para pequenos e médios varejistas, e eles têm uma tecnologia muito interessante que é na nuvem e também ajudam ali no POS, né? No Point of Sales, que é aquele sistema de frente de loja para você fazer as operações. Obviamente, como um sistema é na nuvem, você permite que você consiga ter, né, os atendentes atendendo fora do estabelecimento, fazendo vendas e recebendo por essas vendas sem precisar ter o ponto físico. É mais uma aquisição que o Magazine Luiza faz para reforçar bastante o seu capability, para conseguir criar barreiras competitivas aí com o mercado cada vez mais difícil, né? Via Varejo vem se posicionando muito bem na parte de digital, e a Amazon, como todo mundo sabe, né, é o medo de todo varejista em qualquer lugar do mundo, é a Amazon entrar muito forte no mercado. Então a Magazine Luiza vem fazendo bastante movimento. Ela fez aquela captação de 4,7 bi, está usando bem o dinheiro aí, fazendo bastante aquisição. Vamos ver os próximos movimentos da queridinha do mercado financeiro. Pois é, Renato. E aí, aproveitando que você falou da queridinha do mercado financeiro, a gente começa o Journal de hoje com as queridinhas, né? E depois a gente tem agora a queridinha dos millennials, né, pessoal? Olha que beleza, uma das startups queridinhas do Brasil, que é Nubank. E aqui eu peguei uma notícia da Exame, né, com o título: Nubank recebe novo aporte de 300 milhões de dólares, né? Então, mais um aporte da Nubank, né, para a Nubank. E aí eu queria os comentários da Mayara, né? A Mayara também conhece bastante Nubank. A gente tem uma porrada de aluno e ex-aluno trabalhando no Nubank, né? Então, um abraço aí para todos que estão aí nesse time, fazendo a empresa crescer. E eu queria saber, Má, e aí? Para onde vai esse dinheiro todo? Né? E o que está acontecendo com o Nubank? Divulgou resultados recentemente. Como é que a gente pode ver isso daí? Então, a Nubank recebeu aí mais uma rodada de investimentos que foi até grande versus as 7 rodadas anteriores, né? Então, a última vez que eles tinham recebido investimento foi na metade do ano passado, e já tinha somado aí mais ou menos 1,4 bilhão de reais. Agora, eles receberam 300 milhões de dólares, então praticamente empatou aí com tudo que eles tinham recebido. Na verdade, esse investimento foi lá no comecinho de junho, mas só agora que eles divulgaram. Foi um investimento colocado por fundos que já eram investidores antes do Nubank. E aí, olhando os resultados dele, para ver também se faz sentido colocar dinheiro, né? Apesar de ser a queridinha, vamos olhar aqui, né? Então, eles divulgaram agora no meio do ano um prejuízo de 95 milhões de reais para o primeiro semestre de 2020. Então, apesar de você falar, pô, prejuízo, que ruim, mas não, né, foi uma notícia ruim ali, mas com um viés bom. Por quê? O prejuízo caiu pela primeira vez de forma significativa. Então, versus o primeiro semestre do ano passado, o prejuízo caiu 32%. Então, isso foi uma coisa boa, né? Foi um ponto positivo. Como que eles conseguiram fazer o prejuízo cair tanto, né? Eles duplicaram a receita, então chegou a 2 bilhões de reais a receita deles nesse semestre, e eles também conseguiram diminuir a participação de despesas operacionais proporcionalmente ao aumento da receita. E o interessante aí é que esse crescimento de receita veio, a maior parte desse crescimento veio da parte de tarifas e similares. Outra coisa interessante aqui do resultado deles é que o caixa, né, cresceu bastante, praticamente duplicou desde o final do ano, né? Então, nesses últimos 6 meses aí, eles chegaram numa posição de caixa de 7,5 bi de reais. Muito legal. Isso não foi só pelo aumento de uso dos correntistas, né, atuais, dos clientes atuais, que sim, passaram a usar mais o Nubank. Então, como o Nubank está ampliando o portfólio de serviços deles, eles conseguiram aumentar, por exemplo, o número de depósitos feitos em 60%, mas eles também aumentaram, passaram da duplicação aí dos clientes que eles tiveram. Então, nos últimos 12 meses, eles saíram de 11 milhões de clientes para 26 milhões de clientes. É claro que não teve só o mérito de crescimento deles, mas a gente sabe que na pandemia as pessoas estão usando mais serviços digitais. Então, é o ponto de você também estar preparado para o seu cliente te procurar e querer usar mais o seu serviço ou mais clientes te procurarem, né? Então, eles estavam preparados, conseguiram abraçar esse crescimento de forma mais lucrativa ou
com um prejuízo menor, né? Agora eles provavelmente estão voltados aí para, em novembro, ter o lançamento do Pix, né, que é aquele sistema do governo de pagamentos em tempo real. Então, você tem uma comunicação melhor ali, você não tem um DOC pagando que demora para chegar nesse horário, não pode e tal. E também do Open Banking, que é você carregar as suas próprias informações em vez do banco ser dono das suas informações. Então, por exemplo, se eu estou lá correntista anos e anos de um banco e chego no Nubank, eles não sabem se eu sou uma boa pagadora, né? Se o meu juros lá era alto porque eu era inadimplente. Então, eles não têm muita noção do meu histórico. Agora, com o Open Bank, eles vão ter. Então, eu chego num banco que não me conhece, por exemplo, no Nubank, e eles vão falar: Mayara, eu tô aqui vendo o seu histórico. Nossa, você é adimplente super, né? Há 20 anos no banco X, lá, meu concorrente. Então, para você vir para cá, eu vou te dar um juros baixo, né? Ou então eu vou te dar crédito alto. E aí, para eles, isso vai ser muito bom. Então, assim, como um apanhado aqui da notícia, né? Então, juntando o que a gente falou dos resultados, quanto que a gente falou desse novo aporte, então faz todo sentido colocar dinheiro no Nubank para fazer crescer, porque a grande pergunta das startups é: por que você vai crescer? Né? Quando você cresce, você fica mais rentável, né? O crescimento vai te ajudar a diluir os custos? E o Nubank respondeu que sim, né? Então eles duplicaram a receita e diminuíram o prejuízo em 32%. Então existe uma grande esperança aí que eles vão conseguir ser rentáveis com o maior crescimento. Então você coloca dinheiro para ajudar a crescer. Muito legal aí a notícia e uma boa notícia para os correntistas também. Pois é, muito interessante, mas aqui eu dei uma olhada também no resultado, só para complementar, né, dos 2 bilhões de receita que eles tiveram, né, que foi duplicado em relação ao primeiro semestre de 2019, né, 1 bilhão, um pouquinho mais de 1 bilhão de receita, né, a receita dividida, né, tem alguns aspectos interessantes, né, então, boa parte dos 2 bi aí, 700 milhões foi de juros de cartão de crédito, né, então grande parte aí da receita de juros de cartão, 614 milhões de intercâmbio, né? Então isso daqui aumenta conforme o uso, né? O uso de cartão tem uma taxinha ali de acordo com as compras que vai para o Nubank, isso aqui dá 614. Então, complementando o que você falou, né, Mal? O volume vai trazer muita receita para eles e pode ajudar a diluir os custos, que é o que tem acontecido, né? E uma curiosidade, né? Uma outra parte que é representativa na receita são os resultados de títulos públicos, né? Então, dinheiro que a pessoa vai lá, coloca na conta do Nubank, ele vai lá e aplica em títulos públicos para vocês, dá uma receita de quase 300 milhões para o Nubank no semestre. E, pessoal, muita gente vai perguntar, né? Pô, o Nubank tem uma taxa de saque em caixa eletrônico, né? Para sacar dinheiro. O Nubank não ganha dinheiro com isso de jeito nenhum. Bom, se 15 milhões não for dinheiro nenhum, né? Beleza, depende da perspectiva. Mas foram mais de 15 milhões de reais de receita com saque. Olha só, impressionante, né? Então o volume tem trazido muitos benefícios aí para o Nubank. Tem uma estrutura muito pesada de pessoas, custos administrativos. Vamos acompanhar os próximos resultados. Bom, para seguir, pessoal, próxima notícia, então, eu peguei aqui também no Neofeed, também não, porque acho que é a primeira que a gente pega hoje, mas é o título aqui, ó: PagSeguro adquire a operação brasileira da Wirecard e reforça a atuação online. Então, pessoal, essa notícia é importante, eu queria que o Renato comentasse, porque a gente falou recentemente da Wirecard, não de uma forma muito positiva. Então, Renato, se você puder dar uma retomada aí naquela história e agora o que aconteceu nessa aquisição da PagSeguro. Legal. A Wirecard é um update de um caso aí que a gente usava em análise de demonstrativos financeiros, que é a disciplina que a gente está ministrando atualmente também lá no General Business Program. A gente falou muito sobre o caso de escândalo da Enron. E aí era um caso antigo já, 2000, 2001, etc. Aí faltava um grande escândalo contábil aí para a gente fazer a atualização do nosso material. Aí veio a famosa Wirecard, né? Wirecard é aquela empresa de meios de pagamento que é alemã e que teve lá uma descoberta de uma fraude, né? Eles divulgavam que eles tinham 2 bi de dólares de caixa que não conseguiram comprovar. E aí você faz o ajuste, aí você vê que a empresa nunca deu lucro. A empresa está insolvente, as ações elas caíram lá 90 e poucos %,
E agora, para conseguir levantar um pouco de caixa, para conseguir ter liquidez, para rodar um pouco da operação, eles estão se desfazendo de alguns ativos no mundo. Aqui no Brasil, eles têm a operação que eles adquiriram, que era a Moip. Lá em 2016, eles compraram essa operação por 165 milhões de reais. E o PagSeguro fez a aquisição desse ativo que está à venda e deve ter outros ativos à venda da Wirecard no mundo. Então, o PagSeguro está reforçando a sua atuação digital, porque ele começou digital, e aí depois ele foi para a famosa maquininha, né, que a gente vê um monte de propaganda aí na TV, etc. E agora ele está reforçando, né, os meios de pagamento digitais, até por causa do cenário, né, de crescimento que a pandemia vem trazendo para todo mundo. Então, assim, é uma aquisição legal, né? O PagSeguro, a princípio, ninguém sabe ainda qual que foi o valor pago, especula-se que foi mais ou menos 400 milhões, e dependendo de quanto que isso vai trazer de receita e de lucro para o negócio, dado que as ações estão extremamente valorizadas lá na Nasdaq, que é onde ela tem capital aberto, eu acho que foi uma boa aquisição para o PagSeguro e é o meio ali para você conseguir levantar um pouco de caixa dentro desse escândalo, esse imbróglio que a Wirecard está passando. Então, transação boa para o Brasil, né, para PagSeguro, um respiro aí para a sobrevivência da falecida Wirecard. Pois é, e a gente, Renato, só para complementar, a gente tem falado bastante sobre meios de pagamento, né, que é esse setor que está virando uma bela de uma commodity, né, todo mundo entrando em meios de pagamento, mas isso não deixa menos relevante a gente de estudar esse modelo de negócio e esse setor. Então, vale a pena ficar atento, né, e se você não acompanhou no detalhe o que aconteceu com a Wirecard, aquela fraude contábil, volta lá, dá uma olhada lá no YouTube, pega o histórico e com certeza vale a pena checar. A gente dá uma boa aprofundada também nos conceitos de contabilidade nas aulas lá do General Business Program. Bom, vamos seguir, pessoal. Agora, falando de um assunto também que a gente vai retomar aqui, que eram as Dark Kitchens, que agora tem um outro nome, que beleza, né? Aqui eu peguei uma notícia da Forbes. BK Brasil abre primeira Ghost Kitchen das redes Burger King e Popeyes no mundo. Né? Então, acredito que é a mesma coisa, pelo que eu entendi, mas a Mayara pode até confirmar. O modelo acho que é o mesmo. E como que está essa entrada do BK nessa Ghost Kitchen, hein, Má? Então, cada semana tem um nome diferente, né? Mas vamos lá. O BK resolveu testar esse modelo de Dark Kitchen, que eles estão chamando de Ghost Kitchen, e aí eles pegaram um restaurante que já operava, né, um restaurante do Burger King mesmo, e fizeram uma reestruturação para só atender a parte de delivery, né, então não receber cliente dentro da loja. E eles também já deixaram essa loja adaptada para poder fazer pedidos do Popeyes também. E eles estão esperando, né, lançaram essa semana, estão esperando já 500 pedidos por dia nessa loja. Então, claro que eles fizeram isso porque na quarentena a parte de, né, comer dentro da loja diminuiu, eles viram delivery e drive-thru aumentando pra caramba e passando a representar 80% dos pedidos nesse segundo TRI de 2020, sendo que a parte de entregas especificamente triplicou. Eles fazendo entregas tanto pelo aplicativo deles, que é o BK Delivery, quanto por outros aplicativos de delivery de comida. Então, eles resolveram investir um pouco mais em capturar as vendas que são para comer fora da loja, as vendas de delivery e também para otimizar o atendimento dentro de loja física. Então, agora que os restaurantes estão abrindo aos poucos, você tem que otimizar muito as pessoas que estão dentro da loja porque você fica com espaço físico limitado. E aí, claro que quando passar essa restrição, né, de espaço físico, de quarentena, é claro que quanto mais você puder otimizar a loja, você tiver uma receita por metro quadrado maior, melhor, né? E não adianta você querer que as pessoas comam rapidinho, você tem que fazer esse tipo de mudança. Então, eles fizeram um projeto que demorou 3 meses para ser implementado e fizeram essa adaptação na loja para atender as duas bandeiras. É um piloto para ver se depois eles vão expandir. Agora, analisando assim, né, quão legal foi essa ideia deles, claro que é legal, né, uma tendência você ter dark kitchens mesmo para atender delivery, mas aqui eles falaram que o investimento que eles fizeram nessa loja foi de mais ou menos a metade do que eles fariam numa loja normal. E metade é muito caro, né, para uma loja que não vai atender cliente dentro. Então, a gente comentou do Johnny Rock,
2 semanas, que uma loja, né, uma Dark Kitchen deles era 10%, né, um décimo do custo de uma loja normal. E lá atrás a gente falou até do Hortifruti, que estava fazendo o que seria uma Dark Kitchen, que era um CD para o e-commerce, né? E eles chamaram de Dark Store, né? Outro nome bonito aí, que também era um décimo do investimento de uma loja normal. Então, mesmo olhando outra hamburgueria ou olhando varejo, eles colocaram muito dinheiro nessa loja. E aí você pensa, pô, uma loja que vai custar metade, né? O investimento de metade, uma loja normal. Provavelmente os custos não vão ser muito diferentes, porque né, por mais que você diminua o espaço ali, né? O aluguel ele não vai ser metade, os custos que você tem para fazer a comida, né? E aí você vai ter uma receita provavelmente muito menor do que a metade quando passar a quarentena. Então, não achei assim, achei que o projeto deles deveria ser um pouquinho melhor ali, pelo menos mais barato, mas, né, que legal que eles estão indo para essa área e eles deixaram claro que é um piloto, provavelmente eles vão melhorar muita coisa. Mas aí, encerrando aqui, eu queria até pedir o comentário do Renato, né? Então, esse negócio de Dark alguma coisa, Ghost alguma coisa ali, tá bem famoso. A gente já falou, então, que eu comentei do Hortifruti, Johnny Rockets, mas a gente falou de um outro exemplo aí, né? De gente que resolveu ir para esse canto de Dark Kitchen, só que precisou dar uma maquiada nos números para falar que valia a pena. Você consegue falar um pouquinho aí pra gente, Renato, comentar? Sim, se você não assistiu esse episódio, assista que é bem interessante. É uma empresa chinesa chamada Luckin Coffee. A gente falou sobre eles, falou sobre a fraude, etc. O conceito era muito bom e ele conseguiu o investimento de um monte de gente pesada no mercado. Basicamente, né, usando a Ghost Kitchen, você não tem aquela necessidade de ter aquelas lojas estilo Starbucks, grandes, com aluguel alto, etc. Vocês têm só uma portinha para você entregar o café para o cliente. Então, o cliente faz o pedido pelo app, ele escolhe lá onde ele vai receber e aí ele vai lá na portinha e pega o café. Tem até o modelo, né? A Mayara até mostrou para a gente o modelo de uma empresa curitibana, né? Que fez esse tipo de operação aqui no Brasil, que é a The Coffee, e que a princípio tá indo bem. Lá na China parecia que estava indo bem, né? Só que eles maquiaram mais de 90% da receita deles. Tanto é que foi mais uma fraude contábil aí, já falando sobre fraudes contábeis aí, dado que a gente está dando as aulas de análise demonstrativos financeiros. Então, assim, existe possibilidade para o BK expandir o seu modelo de negócio? Sim, ele pode fazer lojas menores, eventualmente, ou só trabalhar com a parte de delivery. Então, você não precisa ter a cozinha propriamente dita, mas você pode ter só o espaço para as pessoas receberem lá comida que vai vir dessa Dark Kitchen aí, né? Então vamos ver como que o BK vai estruturar esse ativo agora que eles estão testando e quais são as possibilidades que eles vão implementar para conseguir ganhar escala dentro desse negócio, dado que o custo, como a Mayara mesmo falou, foi relativamente alto, né? 50% de um estabelecimento tradicional. Vamos ver. Pois é, e interessante também a comparação com a Johnny Rockets, né, que a gente analisou, a Mayara deu uma boa aprofundada no episódio que a gente falou sobre isso, se você não viu, veja lá, interessante, um décimo, né, do investimento da loja tradicional, ao invés de metade com o BK. Vamos analisar como isso se dá. E aí, continuando nesse assunto de comida, pessoal, dado que a gente está gravando antes do almoço, né, nada como dar aquela animada, né, pré-almoço, vamos continuar aqui com uma notícia da Exame. A iFood compra Ecomanda e vai oferecer sistema de gestão para restaurantes. A gente já falou do iFood aqui e, inclusive, temos um papo muito legal com o Diego Barreto, CFO e Head de Estratégia do iFood. Está lá no nosso canal do YouTube e também no podcast. Dá uma olhada que o papo está muito, muito bacana que a Mayara e eu fizemos com o Barreto. Mas, Renato, queria entender de você como que você vê, dentro de estratégia, essa aquisição do iFood. Bora. Bom, só falando da aquisição. O iFood ele comprou uma empresa chamada Ecomanda. Basicamente, esse Ecomanda é uma empresa que faz sistema de gerenciamento de pequenos estabelecimentos no segmento de alimento, food service. Então, ele faz toda a parte de gerenciamento de venda, estoque, etc. Coisa que é essencial para a rentabilidade de um restaurante. Então, o iFood ele fez essa aquisição por quê?
pelo menos o que eu imagino, que é um movimento que eu acho muito bom. Sempre me perguntam, quando você está num mercado onde tem a competição muito acirrada, ou seja, o mercado começa a ficar meio comoditizado, como o pessoal gosta de falar no jargão aí de estratégia, como que você faz para conseguir ter barreiras competitivas e, eventualmente, né, ter vantagem competitiva em relação aos seus concorrentes? Uma das coisas é aumentar o famoso sweet cost, você conseguir travar o seu cliente, né, na sua plataforma. Então, vamos pensar só na parte de delivery. Eu posso usar o iFood, posso usar o Rappi, posso usar, né, o Uber Eats, enfim, tem bastante serviço aí que você pode utilizar. Como que o iFood está se posicionando para conseguir aumentar o sweet cost do restaurante? Ele está indo para a parte de serviço, ou seja, você vai prover agora um sistema onde o restaurante vai usar o sistema do iFood para conseguir fazer, né, o gerenciamento do estoque e toda a parte de venda, eventualmente do salão físico, e também, obviamente, vai estar integrado na plataforma do iFood. Então, você trava o cliente, né, com agregação de valor, de serviço dentro da plataforma e não fica mais só como uma empresa que faz a parte de delivery, onde a competição está muito acirrada. Inclusive, a próxima notícia vai ser mais uma empresa aí também entrando no mercado de comida. Então, assim, o movimento do iFood é fantástico. Inclusive, a gente vai até atualizar ali o nosso material de estratégia com esse movimento aí que o iFood está fazendo, provavelmente liderado ali pelo Diego, que, né, a gente já tem bastante conversa, somos suspeitos para falar dele, um cara muito bacana e que tem uma visão muito boa de estratégia. Então, assim, o iFood está se especializando na parte de comida, isso é excelente, e ainda está aumentando bastante as barreiras competitivas, aumentando o custo de mudança. Excelente movimento. Vamos ver cenas dos próximos capítulos dos movimentos estratégicos do iFood. Pois é, muito bom. E para terminar esse nosso assunto de comida, né, pessoal, seguindo aqui na rabeta desse assunto do iFood, peguei uma notícia da Forbes. Cadeias de shoppings fazem parceria com o Google para entrega de refeições. Maiara, então até os shoppings agora estão se rendendo ao delivery, é isso? Como é que você vê essa notícia? Então, a gente comentou bastante aqui de parcerias dos shoppings para integrar os lojistas deles com plataformas de venda para ajudar eles a venderem durante a pandemia, né? Mas antes eram plataformas como, por exemplo, das Americanas, né? Então, você vende seus produtos. Agora foi a vez das comidas, né? Então, duas administradoras aqui de shopping center, a Multiplan e a BR Malls, fizeram essa plataforma chamada Delivery Center, tem uma série de integrações com, né, empresas de delivery e fizeram isso através dessa parceria com o Google, que é a intenção que os restaurantes, as lanchonetes do shopping consigam vender mais facilmente pela ferramenta, né? Então, agora que, de novo falando, os restaurantes estão começando a abrir, mas você tem que distanciar bem as pessoas, só as pessoas que você consegue receber ali no seu espaço físico provavelmente não pagam as suas contas. Então, você tem que aumentar o nível de delivery que você faz ou de retirada no local para você conseguir, né, ter uma receita adequada para os seus custos de operação. Então, essa integração vai ajudar nisso. Os restaurantes talvez recebam algumas pessoas ali e terminem, né, complementem as suas finanças ali com os deliveries dessa plataforma. Muito bom, né? Então, mais um movimento dos restaurantes tentando se adaptar a esse cenário, né, que pode durar bastante, de qualquer forma vai ter algum resultado, mesmo no retorno das atividades normais, se podemos falar dessa forma, né? Mas é interessante entender todo esse mapeamento. E agora, para mudar bastante de assunto, pessoal, vamos falar sobre o setor de educação. Então, já deu de comida por hoje. Vamos falar do setor de educação. Inclusive, foi requisitado aí por alguns alunos do General Business Program desse semestre, né? E um dos assuntos que foi pedido foi o resultado da Cogna, né? E aí eu peguei uma notícia aqui do Neofeed também, e o título é: Na Cogna, a dura lição de casa no ensino superior. A empresa anuncia a reestruturação da sua unidade de ensino superior. Na área online, a ordem é crescer. Renato, acredito que você deu uma boa olhada nos resultados da Cogna, né? O resultado ele mudou um pouco do que costumava ser, né? Então, o que você pode comentar aí das unidades de negócio, né? A gente já falou bastante sobre a transformação que a Croton passou, virou Cogna, aí mudou as unidades, fez o IPO da Vasta como a gente tinha antecipado. Enfim, como que está no geral a Cogna, hein, Renato? Legal.
O bom de analisar a Cogna é que ela tem braços em quase todos os segmentos de educação, então a gente consegue ver qual que foi o impacto da pandemia em cada segmento. Então, assim, falando de uma forma geral, no segundo trimestre de 2020, a Cogna ela teve uma queda de receita de 21%, né? Foi 1,3 bilhões contra 1,7 bilhões no mesmo período do ano anterior. O EBITDA recorrente, ele caiu bastante, a margem caiu de 35 para 8,8, e a empresa, né, o EBITDA não, o EBITDA recorrente, né, mas a margem EBITDA ela foi negativa, né, porque o EBITDA geral foi negativo, foi menos 140 milhões, ou seja, o negócio está passando por bastante dificuldade. Relembrando, a Cogna ela tem 4 grandes unidades de negócio. Ela tem a Kroton, que é só focado em ensino superior, tem a Platos, que é a parte de pós-graduação, a Saber, que é o K12, e a Vasta, que é a parte de sistema de ensino. O que aconteceu com essas 4 unidades de negócio, até para a gente ver o impacto? Kroton teve uma queda de receita líquida de 25%, com uma queda de EBITDA de 43%. A Platos teve um crescimento de receita em 12%, muito porque eles migraram rapidamente para plataformas digitais, e o crescimento da margem EBITDA, do EBITDA de 23%. A Saber, que é o K12, uma queda de 2% na receita, porém, eles estão passando por reestruturação, então o EBITDA cresceu 35%, mas é porque era muito baixo em relação ao mesmo período do ano passado. E a Vasta, que é o sistema de ensino, a Asset Light, que é a grande aposta que eles têm aí de crescimento, tanto é que fizeram abertura de capital lá na Nasdaq, né? Captaram 405 milhões de dólares nessa abertura, aumento de receita de 9%, com aumento de EBITDA de 10%. Então, assim, o setor que foi mais afetado, certamente, foi o de ensino superior, que é o que eles precisam fazer a grande reestruturação. Uma coisa que é interessante no resultado deles é o índice de cobertura nas provisões de devedores duvidosos, né? Então, eles aumentaram bastante o índice de cobertura, o quanto que eles estão prevendo que eles não vão receber, do que eles deveriam receber. Passou de 35% Cogna como um todo para 46,6%, ou seja, quase 50% do que eles têm para receber, eles estão achando que não vão receber. E de onde que vem grande parte disso daí? Vem da Kroton. O índice de cobertura deles passou de 47% para 50% na Kroton. Na Platos, 27%, então 27% do que eles têm que receber, eles acham que não vão receber. A Vasta, só 8,9%, e até vou explicar numa próxima notícia o porquê que o modelo de sistema de ensino é bem mais resiliente. A Saber, 20% de índice de cobertura. Enfim, né, a empresa está passando por bastante dificuldade. E aí, como que se resolve, né, esse problema do ensino superior? Se você simplesmente migrar os alunos do presencial para o digital, ajuda, porque você mantém a sua receita. No entanto, você continua com um ativo lá parado, né? E aí o seu ROIC vai para o espaço. Então, o que o Galindo está pensando em fazer? Algumas unidades ele vai fechar, né, que ele vai fazer uma análise de canibalização, eventualmente, sei lá que eles vão fazer, né, vão tentar vender o imóvel para alguém. O que eles acharem que faz muito sentido, eles vão fazer uma segmentação interessante dentro do portfólio, que eles vão colocar cursos com alto valor agregado e que necessitam da presença física para acontecerem. Por exemplo, os cursos de saúde. Obviamente, né, essa ideia, né, veio muito pelo sucesso aí da Afya, né, que é a empresa de ensino superior em saúde, principalmente, que fez a grande abertura de capital lá nos Estados Unidos e que vem crescendo bastante. Então, eles viram, né, depois, já estão nesse mercado há tanto tempo, né, viram depois que a Afya abriu capital, que faz muito sentido, né, você ir para, sei lá, cursos de medicina, etc., e eles vão tentar colocar esses cursos nos ativos que eles vão manter, e todo o resto, que não necessita de cursos presenciais, administração, economia, etc., eles mesmos falaram, né, vão migrar tudo para a plataforma digital. Então, essa é a grande sacada aí, né, do Galindo, que ele vai tentar fazer e vai conseguir, né, eventualmente, executar aí nos próximos meses. Vamos ver, porque eles estão precisando fazer alguma coisa diferente, porque a princípio a pandemia vai, né, demorar mais um tempo, então a parte presencial vai continuar sofrendo bastante. Então, né, foi uma notícia boa que o mercado reagiu bem, né, com esse tipo de plano que o Galindo vai fazer. Vamos ver se ele vai conseguir executar com maestria. Pois é, Renato, uma coisa é plano, outra coisa é execução. Eu tenho algumas reticências em relação à execução desse plano, até pela entrada talvez um pouco tardia nesse mercado de saúde, né, educação em saúde, e pelo eventual sucesso ou insucesso
dessas graduações em EAD, né? Não pelo fato de não ter alunos, mas pelo volume, que hoje eles têm muitos alunos e não dá para saber se esse volume vai se manter. Vamos analisar, a gente vai continuar observando esse movimento. E aí, falando especificamente sobre sistema de ensino, né, tem mais uma notícia aqui, né, a gente falou já da Vasta, aqui a gente trouxe os resultados, né, a gente falou sobre o IPO, já tinha antecipado isso, né, desde a reestruturação da Kroton virando Cogna, separando as unidades de negócio muito com esse objetivo, né. Eu trouxe uma outra notícia aqui, essa daqui é do Brasil Journal, e o título é exclusivo, Arco negocia a Escola da Inteligência, de Augusto Cury. Né? E a Arco é uma empresa que a gente já avaliou no detalhe aqui também, sobre o sistema de ensino, fizeram um IPO lá fora, na Nasdaq. Enfim, Renato, complementando então o assunto de educação focado em sistema de ensino, como está a Arco e como que é essa história da aquisição da empresa aí do Augusto Cury, hein? Bom, só falando especificamente sobre a aquisição, a princípio o Augusto Cury ele tem alguns cursos que vão além das disciplinas tradicionais, até tentando adicionar bastante valor para os alunos na parte comportamental. Isso daí vem ganhando bastante tração. A princípio ele teve uma receita aí de uns 300 milhões aí anuais. Isso atraiu bastante a Arco para comprar esse sistema de ensino, das disciplinas, etc., e colocar na sua plataforma. Então, isso que é a notícia principal, mas o que eu gosto de falar um pouco é sobre o modelo de negócio da Arco. A Arco é uma empresa que nasceu em 2006, focado em sistema de ensino digital. Então, basicamente, o que ela faz? Ela faz toda uma grade curricular para algum colégio, que não vai ter a capacidade de montar isso sozinha, ela acha mais fácil contratar o serviço da Arco para conseguir disponibilizar toda a parte de sistema de ensino para os alunos. Então, esse modelo ele é muito bom. Por quê? Porque ele é um modelo de assinatura que você faz com o aluno, mas que é, a princípio, vendido pela própria instituição de ensino. Então, eles têm mais de 1.200.000 alunos cadastrados na plataforma, mais de 4.800 instituições de ensino que utilizam esse sistema, e dado que ele é um modelo de assinatura, ele tem um índice de retenção altíssima, 95%. Então, olha como é bom esse modelo de negócio, né? Quem vende isso para o aluno é a própria instituição que está utilizando o sistema da Arco. Então, o custo de venda para a Arco é baixíssimo, porque é a própria escola que vai fazer essa venda. Então, ele vai ter um CAC muito baixo, né? Que é o Customer Acquisition Cost. E aí, dado que o nível de retenção chega próximo de 95%, o LTV ele é altíssimo. Então, com CAC baixo, LTV alto, o modelo de negócio é extremamente vencedor. Então, por isso que ele fez a abertura de capital lá na Nasdaq, e aí as ações vêm crescendo bastante. Ele tem 3 marcas ali de sistema de ensino gigantes, que é a SAS, que é a plataforma de educação, tem a própria Arco, né, que foi a primeira que começou, e ela adquiriu ano passado o sistema de ensino da Positivo, que a gente até comentou aqui no BTC Journal, e ela comprou por 1,6 bi de reais, se eu não me engano. E aí, os números são bem diferentes dos números da Cogna, porque só a parte de modelo de negócio de sistema de ensino, ele tem asset light, então ele tem mais resiliência aí com quedas de receita, mas dado que é modelo de negócio de assinatura para colégio digital, ele não teve muita perda. Aliás, ele teve bastante crescimento. Então, ele teve um crescimento aí de receita. A receita no primeiro semestre foi de 496 milhões de reais, contra 254, ou seja, quase que dobrou a receita. A margem bruta deu uma caída, até porque tem algumas renegociações, etc., mas também não é que tá horrorosa. A margem bruta era 81,3. Olha a margem bruta do negócio. Caiu para 77,8, né? Bela margem bruta. A margem EBITDA caiu também, mas o EBITDA subiu. O EBITDA subiu de 110 milhões para 197, mas a margem EBITDA caiu de 43 para 39,8. Continua espetacular. Então, assim, essa empresa, ela tem um modelo de negócio muito bom, que é a parte do sistema de ensino. E foi isso que foi o approach da Cogna para conseguir fazer a abertura de capital da Vasta. Fluxo de caixa das atividades operacionais, que eu gosto bastante de analisar, no primeiro semestre da Arco foi de 193 milhões contra 129 do mesmo período do ano passado. Então, é uma empresa geradora de caixa também. Então, assim, modelo extremamente resiliente, vem crescendo bastante, fez aquisição agora do sistema aí de ensino aí do Cury, para conseguir agregar mais valor ali para o aluno que ele atende. Isso daí é bom, até porque eu estou vendo vários estudos, né, durante a pandemia,
que esse isolamento ele vai trazer bastante problema psicológico, né, para os alunos, etc. E, a princípio, né, esse set ali de cursos que o Cury tem, eles atendem principalmente esse tipo de problema eventual que os alunos vão ter. Então, acho que agrega, né, valor para o aluno e, obviamente, adiciona muito no modelo de negócio vencedor, que é o modelo de negócio digital de sistema de ensino. Muito bom. Excelente, né? Eu gosto muito também do modelo da Arco Educação, né? A gente continua acompanhando os resultados da empresa e essas aquisições, né? Muito interessante como esse modelo de sistema de ensino para ensino fundamental e médio pode dar certo, e isso era um pouco uma crítica, né, que se fazia antigamente, que os modelos de escola não dariam dinheiro, né? Isso a Arco mostrou que é bem possível. Bom, vamos seguir, pessoal, agora mudando um pouco de assunto, falando sobre inovação. Peguei uma notícia aqui do Neofeed com o seguinte título: A Hora da Verdade, Palantir, o próximo grande IPO de tecnologia, nunca deu lucro. Palantir é uma empresa bem misteriosa, né, que fica lá na Califórnia, né, e a gente vai trazer alguns dados aqui, principalmente o prospecto do IPO. Mas uma parte importante da Palantir é o seu fundador, né, o fundador da Palantir, o Peter Thiel, ele é bambambam, né, lá no Vale do Silício, nesse clubinho de inovação, né? Exato, eu gosto muito dele, que eu li o livro dele e achei sensacional. Mas, né, ele é uma pessoa muito criativa, ele é muito bom para fazer crescer empresas, mas eu vi aí que você viu um lado dele que não é tão bom. O que você achou aí, Habib? Pois é interessante essa questão da Palantir, porque o Peter Thiel, ele é referência, né? Ele é um dos cofundadores do PayPal, né? O PayPal teve essa magia de trazer algumas pessoas meio malucas aí, muito geniais, né? Como fundadores, como o caso do Peter Thiel e Elon Musk, né? Que a gente falou aí semana passada da Tesla e do Elon Musk, né? O Peter Thiel também foi um dos cofundadores aí do PayPal, foi um dos primeiros investidores do Facebook, né? Então, uma pessoa referência lá no Vale do Silício e tal. Depois ele acabou mudando para Los Angeles, né? Algumas posições políticas e tal. Ele resolveu sair do Vale do Silício, foi para Los Angeles. E a Palantir é um dos investimentos. Ele é um dos fundadores, né? O fundador da Palantir. E a Palantir é uma empresa muito envolta em mistério, né? Ninguém sabe muito bem o que faz, conhece muito bem os produtos, mas eles vão fazer o IPO, então tiveram que fazer o prospecto dando detalhes, né? Não tem jeito. Então dei uma olhada no prospecto, né, e tem algumas coisas interessantes, né? A Palantir ela foi fundada em 2003. A ideia surgiu em 2001, depois dos ataques às Torres Gêmeas, para entender como que a análise de dados poderia ajudar a encontrar os eventuais terroristas, as pessoas que estavam prejudicando aí os Estados Unidos. Né? Então ela nasceu em 2003 como análise de dados com contratos principalmente governamentais, né? Então atuando junto com o governo dos Estados Unidos para poder juntar dados para mapear esse tipo de atividade, né? Atividades terroristas, e depois começou a crescer com contratos também privados para análise de dados, Big Data. E hoje ela tem basicamente dois produtos, a Palantir Gotham, de Gotham City, né, que trabalha com esses contratos governamentais principalmente, para análise de dados de populacionais, dados de mercado, etc., para poder gerar esse tipo de tomada de decisão, e a Palantir Foundry, que é mais usada na indústria, como uma forma de analytics, né? Pegar os dados, diversos dados, e colocar de uma forma humana para o pessoal poder tomar melhores decisões na indústria. Né? Então, é uma empresa de Big Data, Analytics, né, que faz esse trabalho de dados. E aqui no prospecto, né, a gente consegue ver os resultados, tem os fatores de risco e tal. E aí descobriu-se, né, uma coisa que nem todo o mercado sabia, que desde 2003, né, quase 17 anos aí de existência, a empresa nunca deu lucro. Nunca, 2017. Aí eu me pergunto, né, quanto tempo a gente tem que esperar para a empresa dar lucro? Né? A Amazon, foram quase 10 anos, mas a Amazon fazia muito caixa, né? A Palantir já não é tanto o caso, né, pessoal? Então, vamos entender aqui como estão os resultados. Eu peguei aqui 6 meses, findos aí em junho, 30 de junho desse ano. Né? Teve uma receita aí nos 6 meses de 481 milhões de dólares, contra 322 do mesmo período de 19, um bom crescimento de receita. Um prejuízo operacional de
169 milhões contra 284, então reduziu o prejuízo, né? Maravilha, mas são aí 17 anos acumulando prejuízos aí, né? O prejuízo líquido foi de 164 milhões contra 280, também queda no prejuízo líquido, mas já acumula, pessoal, 4 bilhões de dólares de prejuízo, né? E o IPO, obviamente, vai tentar cobrir essa bomba, né, pessoal? Então eles vão buscar aí um caixa para IPO para reduzir esse déficit. Na verdade, vai aumentar o déficit acumulado, né, mas diminuir aí o stockholders equity, né, trazer o déficit no equity aí de 1,4 bi para 760 milhões de equity, né? Então, vão tentar pagar aí o que o pessoal aportou de dinheiro e deixar esse prejuízo aí para os novos acionistas. Vamos ver o que acontece, né? Eles optaram, pessoal, uma coisa interessante, né? Bom, tem os fatores de risco. O primeiro fator de risco, obviamente, né, a empresa nunca deu lucro e talvez nunca venha a dar, né? Esse é o primeiro fator de risco dessas startups. E eles optaram, pessoal, pela listagem direta, né? Então, o Renato chegou a comentar sobre isso num episódio anterior, né? O caminho tradicional do IPO, você vai lá atrás dos bancos de investimento, o banco vai lá, faz um belo PowerPoint da sua empresa, vende para os fundos de investimento, faz aquele roadshow, todo aquele negócio, depois fica com uma grana para comprar seus carros de luxo e suas gravatas Hermès na hora que sair o bônus. Na listagem direta, já funciona de uma forma diferente. A Palantir vai direto para o público geral para fazer a venda da empresa, né, sem utilizar esse intermédio do roadshow com os bancos de investimento. Isso daí é o pavor dos bancos de investimento, a listagem direta, né, mas é uma forma interessante, bem menos custosa de fazer o IPO. E aí aonde que eles vão se sustentar, né, justamente no Peter Thiel, que é o fundador, né, que é famosão, tal, e nessa áurea de mistério. Mas tem um grande problema, tá, que o mercado acabou mapeando também. 46% da receita vem através de contratos do governo. Então, é uma empresa que tem essa dependência dos governos, né, e ainda deficitária, né? Então, esse é um grande problema. A Palantir é uma empresa que desenvolve muita tecnologia de dados, inclusive um dos casos interessantes desse projeto Gotham deles, né, do software Gotham, que trabalha com os dados governamentais, foi em relação ao furacão que teve na Carolina do Norte, Carolina do Sul, no ano passado, né, onde eles pegaram uma série de dados para ver como eles poderiam direcionar melhor as ajudas, né, para quem sofreu com esse furacão, né? Então, são tecnologias interessantes de análise de dados, mas a dúvida é, né, quando que essa empresa vai conseguir gerar valor, né? Isso é uma dúvida que eu tenho também, são 17 anos de prejuízo acumulado, vamos ver o que acontece nos próximos anos, né? Mas a expectativa aí é de que o IPO saia mesmo, né? Vamos ver o que acontece. Bom, seguindo aqui para a próxima notícia, então, agora mudando bastante o setor, hein, pessoal? Aqui a gente sai de tecnologia e vai, não que não tenha tecnologia, né, mas pelo menos remete aí à infância, né, e pelo menos muita coisa física. Do Neofeed também. Monta e desmonta. Lego vai pagar pela sua criatividade. Né, fala sobre uma empresa dinamarquesa de blocos de montar Lego, né, e uma plataforma de colaboração. Eu queria entender da Mayara, Lego é um dos casos que a gente fala nas aulas, né, então um caso interessante que a gente fala em aula, e ela tem um histórico e resultados que muita gente acaba não comentando, mas é uma empresa bem relevante, né? Exato, muito legal, né? Quem não gosta dessa empresa, né? Não tem como. Quando a gente fala de Disney também dá aquele sorriso, né? Então, o Lego é mais ou menos a mesma coisa, já remete à felicidade, à diversão, né? Então, já entrando aqui na nossa aula de branding, né? Tudo que a marca remete. Mas vamos lá, vamos falar de estratégia aqui. A Lego abriu uma plataforma de colaboração com os seus clientes, né? Então, eles estão ali usando o que a gente fala de open sourcing ou um crowdsourcing, né? Então, você perguntar para as pessoas o que elas querem. E eles fizeram uma parceria com uma empresa de tecnologia para ajudar eles nisso, que foi a Tongal. Então, nesse site, Lego World Builder, você consegue dar ideias de histórias, universos, personagens ou comentar ideias que alguém já deu, né, para ajudar o Lego a criar. Eles estão com um orçamento aí de $500 mil por ano para poder remunerar as pessoas
pelas ideias delas. Então, se a sua ideia for a protótipo, você ganha $10.000. Se a sua ideia for a produção, você ganha $50.000. Né? O Lego fazer open source dos brinquedos não é novidade. Então, a gente realmente usa o Lego como exemplo nas aulas. Eles têm o Lego Ideas, que vem lá de 2008, onde você podia colocar no site deles uma ideia de um kit de Lego que você achasse legal, e aí as pessoas votavam nesse kit e você podia receber pelos direitos autorais e 1% das vendas se ele fosse produzido. Teve até um tempo atrás a Esquadrilha da Fumaça aqui do Brasil que estava querendo fazer um Lego deles, né, o kit de Lego, e aí era legal que ajudava eles a arrecadar fundos também, né? Mas, então, esse exemplo que a gente dá, ele já tem um tempo, né? E esse Lego World Builder que eles estão lançando agora é semelhante, mas tem algumas diferenças. O que são as diferenças? A intenção aqui não é você trazer ideia para fazer um kit pequeno de Lego. Eles querem fazer franquias, eles querem trazer plataformas. Então, as ideias podem dar ideia para brinquedos, mas a intenção é que faça, né, uma série de brinquedos, né, um mundo de brinquedos, uma linha inteira. E aí também pode dar origem a conteúdos da Lego e até atrações no parque da Lego. Já pensou que legal a sua ideia virar um brinquedo no parque? Voltar a ser criança, né? Falando um pouquinho da Lego, eles foram fundados em 32, lá na Dinamarca, né? Então é legal que às vezes a gente pensa que Lego é americano, mas não. Foi fundada por um carpinteiro que fazia os brinquedos em madeira, né? Hoje em dia a Lego já é gigantesca, tá em 140 países, tem fábrica em 5 países diferentes e, por curiosidade, por ano eles produzem 36 bilhões de pecinhas. Eles tiveram uma receita em 2019 de 6,1 bilhões de dólares e um lucro de 1,7 bilhão de dólares. Então, um lucro super relevante para a receita, né? E num mundo que está mudando bastante, tá? As crianças saindo do brinquedo físico, indo para o videogame, então a Lego também tem que se adaptar. E eles são realmente muito criativos, muito inovadores, mais ou menos 60% do portfólio deles é composto por novos produtos. E é mais ou menos nessa linha que eles querem criar essa plataforma de open source, né? Para não só trazer novidades, mas também tem outro ponto aqui que eu queria comentar com vocês. Eles querem trazer novidades mais baratas, né? Então, não só trazer novidade para o portfólio, mas, por exemplo, as parcerias que eles têm hoje são caras. O segundo, digamos assim, a franquia, né, a segunda marca mais vendida deles no ano passado foi o Star Wars, que é uma parceria desde 99. É uma parceria legal, vende pra caramba, então é super bom, mas, né, super caro também, né, você pagar royalties para o Star Wars. Ou então, a quarta série mais vendidas é do Friends, que eu nem sabia que eles tinham. Desde 2012, eles têm a linha Friends. Então, também, né, royalties caro. Então, se eles conseguirem trazer ideias de pessoas comuns, né, e pagarem só $50 mil para um brinquedo que for para produção, eles conseguem economizar muito em royalties e também manter essa venda alta de novidades. Então, super legal, né, uma notícia da Lego para a gente remeter a esses brinquedos de infância, mas também com muita estratégia e inovação no meio. Exatamente, né? Assim como a gente comentou sobre o mercado de games, falando da Epic Games semana passada, né, que é um mercado extremamente relevante, a gente não pode brincar com a Lego, né? Desculpa aí o trocadilho, mas a Lego, 6 bi de faturamento, né? Isso é muito, muito interessante. Boa, Má. Agora vamos terminar, pessoal, para a última notícia do BTC Journal de hoje. Né? Peguei uma notícia aqui do Valor, agora a gente vai mudar um pouquinho e vamos falar sobre varejo, hein, pessoal? E moda, fast fashion. Popular e com mais lojas nas ruas, loja Marisa vê retomada na venda. Renato, lojas Marisa, a gente já falou sobre alguns resultados, estava passando por dificuldades, imagino que continue, então queria que você trouxesse alguns resultados, né, e ver quais são as perspectivas aí para a Marisa nos próximos tempos. Legal. Isso daí também foi uma solicitação de um aluno do GBP, basicamente para comentar um pouco dos resultados da Marisa. A gente já falou bastante do mercado premium de moda, que vem sofrendo bastante, até porque boa parte da agregação de valor dos produtos, né, do preço,
efetivo está na experiência de compra. Experiência de compra com pandemia, não tem experiência de compra, obviamente, existe uma queda gigantesca, então a gente vê lá em brands, restock, aí passando por bastante dificuldade. A Marisa, ela atua num segmento completamente diferente, então ela desce bastante na camada populacional e ela tem também uma segunda diferença em relação a essas empresas, que ela tem uma parte de serviços financeiros, que geralmente era uma grande agregadora de valor aí do EBITDA, que mesmo com pandemia esse negócio não sobreviveu, né? Então, existe uma grande perspectiva desse negócio crescer, mas os resultados divulgados eles não foram muito bons, tá? Então, vamos pegar aqui o resultado do segundo trimestre. Eles tiveram uma queda de receita líquida ali em torno de 60%, 59%, passou de 690 milhões para 282 milhões, com uma queda de 72% no varejo e 10% em serviços financeiros. Qual que foi o grande problema? O grande problema é que os serviços financeiros sempre davam EBITDA positivo, o índice de inadimplência começou a subir muito, então até a parte de serviços financeiros deu EBITDA negativo. Então, esse que foi o grande problema. O varejo, obviamente, deu EBITDA negativo também, e a parte de sistema financeiro também. E que culminou com um prejuízo aí no trimestre de 171 milhões, contra um prejuízo de 21 milhões no mesmo período do ano passado. Qual que qual foi a boa notícia, né? E até por isso que as ações subiram no dia, né? Aumentou o prejuízo em 5 vezes, a ação subiu 8,5% no dia da divulgação, né? Por que aconteceu isso? Porque eles começaram a falar um pouco sobre perspectiva. Então, eles já estão com 85% das lojas abertas, tanto lojas de rua quanto lojas de shopping, e que a performance vem aumentando bastante. Essa foi a primeira coisa, né? Então, a perspectiva da operação voltar ao normal. A segunda foi o crescimento do e-commerce. Então, eles cresceram bastante as operações, a representatividade de venda digital em relação ao todo. Passou para 41,9% da receita total vindo de meios digitais, né? E-commerce, etc. Isso é bom. Tá? Qual que é o problema? O problema é que você vender muito e-commerce, a gente já explicou aqui, traz uma queda de margem bruta muito alta. Porque no online você precisa fazer bastante promoção, frete grátis, etc. Tudo isso bate bastante na margem bruta. Só para vocês terem uma ideia, a margem bruta caiu de 45,5, que já era minimamente apertado, mas é tradicional ali desse segmento de varejo, para 31,1. Então, eles explicaram essa queda de margem bruta por dois motivos. Primeiro, que eles fizeram lá uma geração de caixa, até porque eles precisam gerar um pouco de caixa, então fizeram promoção a rodo para conseguir vender alguma coisa, primeira coisa. Segunda coisa, a migração para digital, que tem uma margem bruta geralmente mais baixa do que os pontos físicos, né? Então, esse negócio deu um EBITDA de varejo negativo em 58 milhões, o Proforma deu 117 milhões negativo de EBITDA no varejo. E aí, o que aconteceu? O produto financeiro, ele também deu EBITDA negativo de 8 milhões, por quê? Provisões. Tiveram que aumentar bastante as provisões de devedores duvidosos, que fez a margem de contribuição, que foi de 56 milhões no mesmo período do ano passado, passar para 7. Ou seja, basicamente, tudo que eles têm ali, eles já provisionaram, estão achando que não vão receber. Então, qual foi o problema? O problema é que o trimestre foi ruim para a Marisa, ela queimou caixa, ela queimou 183 milhões de caixa operacional contra uma geração de 13 milhões no segundo trimestre do ano passado, o que fez o patrimônio cair bastante. Só para você ver o impacto da quarentena nos resultados da Marisa. O patrimônio, no final do ano passado, era de mais ou menos 4 bilhões de reais. Então, o total de ativos dele, 4 bilhões. Passou um semestre de pandemia, esse patrimônio passou para 3 bilhões 145. Ou seja, quase 25% aí de queda no patrimônio em um semestre. Qual que é o lado bom da Marisa? O lado bom da Marisa é que ela tem um endividamento bruto relativamente tranquilo, são 800 milhões, mas quando você olha só que ele tem de contas a receber e estoque, já passa de 800 milhões. Então, assim, o ativo circulante dele é 1,5 bilhão, contra um passivo circulante de 990. Então, assim, índice de cobertura ali de liquidez está controlado, né? E a perspectiva é boa. Então, com esse cenário desenhado, o mercado financeiro gostou bastante dos resultados e aí contribuiu aí com o crescimento das ações. Então, é interessante ver que mesmo o segmento de moda, ele tem comportamentos diferentes dependendo do tipo de posicionamento que cada empresa tem. Restocking, brands, passando por muita dificuldade. A Marisa, por mais que os resultados estão ruins, ele está muito
muito melhor do que as empresas que têm mais agregação de valor ali na experiência de compra. Então, vamos analisar, vamos ver aí se a economia volta mesmo para o segundo semestre, para ver se a Marisa, que já estava passando por um processo de reestruturação, estava começando a melhorar os resultados, foi impactada agora por pandemia, mas vamos ver se continua, né, com esse movimento de melhoria dos seus financials para o segundo semestre. Exatamente. Continuaremos acompanhando o mercado de moda, seja no setor premium, seja no setor mais popular, os dois afetados pela pandemia, mas como o Renato colocou, de formas diferentes. É importante a gente entender quais formas, forma de consumo do consumidor, como que a gente pode alterar as estratégias de canais, né, em cada setor, dependendo do público, dependendo da segmentação, isso é muito importante. Bom, essa foi a última notícia do BTC Journal desta semana, então eu queria agradecer muito a presença de meus caros colegas. Mayara, muito obrigado novamente. Obrigada, Habib. Obrigada, Renato. E um abraço de novo aí para os nossos alunos que essa semana estão fazendo comunicação pessoal, apresentação pessoal na aula de comunicação, né? E hoje é a última aula e nessa próxima semana tem mais tarefa de comunicação. Então, para sair tinindo aí. Um abraço. Muito obrigado, Ma, e Renato, muito obrigado novamente pela participação. Muito obrigado, Mayara, Gustavo. Obrigado, pessoal, pela audiência também. Um grande abraço para a turma 72 e 73, que a gente vem desenvolvendo bastante aí as fundações aí para análise de demonstrativos financeiros. E para vocês, espero vocês na semana que vem também. Um grande abraço. Muito obrigado, e obrigado você que acompanhou a gente até agora, pelo interesse e pela paciência, e nos vemos, obviamente, na próxima semana, no próximo episódio do BTC Journal. Um grande abraço, até lá. Tchau, tchau.